É o seu podcast de empreendedorismo, meu filho. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do IA Podcast, o seu podcast de marketing, empreendedorismo e audiovisual. E hoje estamos recebendo uma pessoa muito importante, que é a Kelly Fontana. Kelly, muito prazer. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né, de vir aqui hoje. E, bom, já se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Bom, pessoal, meu nome é Kelly, tenho 46 anos. Olha. Sou da empresa WEDIL, vim falar um pouquinho de empreendedorismo para vocês, né? E eu que agradeço a oportunidade pelo convite. Bom, você é uma empreendedora já nata aí, né? Tem uma grande história para contar pra gente. Me conta um pouquinho, qual é a sua trajetória no empreendedorismo? Sim, eu comecei no empreendedorismo com 23 anos de idade. A princípio, a minha história começou na empresa A1000, né? Como vendedora, não entendia nada de como empreender. Então, eu tive a oportunidade com 17 anos na A1000, comecei como vendedora, não sabia vender absolutamente nada, tive uma oportunidade. E lá, eu peguei o amor pela área de vendas, né? Então, eu conheci, assim, todo tipo de pessoa que você pode imaginar. E aí eu descobri na A1000 que ficar no meio de todo aquele montoado de gente que tinha uma sala que ficava 30 vendedores tentando ligar, ali não dava muito certo. E aí o que eu descobri? Que fazer panfletagem na rua, você tinha muito retorno com isso. E aí o que eu fiz? Colocava um bonezinho da A1000, que tinha lá escrito Monenbeck. Isso você mesmo? Isso eu mesmo. E a camiseta da A1000. E comecei a fazer panfletagem. E notei que eu comecei a ter um retorno absurdo na área de vendas fazendo panfletagem. E no começo, quando você começa na área de vendas, existem muitos grupinhos na empresa que não quer andar com você, porque você não sabe vender nada, né? Sim. E quando eu comecei com mais 2 pessoas junto comigo. E nós tivemos um sucesso, assim, absoluto. Eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 anos na A1000. Sempre fiquei em terceiro e quarto lugar de melhor vendedora. E quando eu tinha mais ou menos 23 anos, eu conheci o meu sócio, o Fontana. E ele veio com um projeto que ele trabalhou durante muitos anos numa empresa de refeições coletivas. Sim. Ele coordenava essa equipe que tinha lá somente de pessoas que faziam agendamento de visita. E ele veio com essa ideia de montar a WEDIL. A princípio, eu não entendia nada de empreendedorismo e entendia mais sobre vendas, lidar com pessoas, né? Só te cortando um pouquinyo, quanto tempo você ficou na A1000? Na A1000, eu fiquei 3 anos. 3 anos. 3 anos. E aprendi muita coisa, né? Só para você ter uma ideia, muitas vezes eu ia vender em periferias que eu ficava esperando um tempão para ser atendida e conseguia vender um plano de saúde. E a mudança foi também quando eu comecei a vender plano de saúde, quando você entra na A1000, isso mais ou menos há uns 30 anos atrás, tem bastante tempo. Nossa, bastante. Você tinha que vender R$1.000 para você poder ser registrada e ter todos os benefícios da A1000. Sim. E aí a minha prima me ligou e falou assim, Kelly, tem um colega meu que está querendo fazer um plano de saúde para a família dele, ele quer fazer o melhor que tem, você pode vir aqui para atendê-lo? Falei, sim. Cheguei lá, o plano que ele fez dava mais ou menos R$950 e eu tinha que vender R$1.000. Sim. E aí ele acabou comprando, fez o melhor plano e ele comprou esse plano Monenbeck que tinha na época que era R$50. Então eu saí de lá com R$1.000 feliz da vida. Foi uma única venda? Uma única venda. Minha primeira venda que foi uma virada de chave que eu entendi que ali eu estava no lugar certo. Sim. Então, eu fiquei aproximadamente 3 anos na A1000, onde foi toda essa mudança de eu pegar todo o amor que eu tinha por vendas, né? Conhecer pessoas totalmente diferentes. Para você ter uma ideia, tinha vez que eu ia até em prostíbulo para poder vender, esperava a pessoa fazer o programa, terminava para eu poder receber. E pessoas, assim, incríveis, que você entende que são pessoas que estão cuidando da sua saúde, né? De uma forma ou de outra, tá cuidando da sua saúde. Então, assim, eu conheci todo tipo de pessoas, assim, incríveis. E aí, a parte do empreendedorismo que você perguntou foi quando eu comecei na WEDIL junto com ele.
Na realidade, eu não entendia nada de empreendedorismo, entendia de vendas e no porta a porta, né? Sim. E na WDIL eu passei por todos os processos. Desde aprender a fazer um cafezinho, como se inclui uma informação de uma empresa na plataforma, como se faz um agendamento de visita e como se vende o nosso produto e o nosso serviço. Ali eu tive a certeza do que era empreender. Então, muitas vezes você fala, nossa, eu vou empreender, eu vou ganhar muito dinheiro, meu Prolabore vai ser maravilhoso. Só que não, né? Só que não. Você começa a perceber que quando começa a entrar um pouco de dinheiro, você tem que começar a investir na empresa. Sim, na verdade, tudo que entra na empresa, você converte em investimento para que ele te traga um retorno lá na frente, né? Ele não é imediato. Não é imediato. E para nós, no começo, foi muito difícil, porque assim, quando você vende uma 1000 que todo mundo já conhece, é uma coisa. Quando você está começando a vender a WEDIL, que ninguém conhece, é totalmente diferente. Sim. E isso, há 24 anos atrás, a internet era escassa. Todas as informações que a gente conseguia era por lista telefônica. Nossa. Que falar hoje em dia em lista telefônica, o pessoal vai falar, nossa, o que é isso, né? Eu lembro porque tinha uma em casa, então... Gigantesca, sim. né? E quando chegava a lista telefônica na WDIL, era como se chegasse um bolo de chocolate, né? Que você falava, nossa, lista telefônica. Vou poder colocar mais informações na nossa plataforma e poder vender mais, né? E nós começamos com 2 funcionários. Então, na WDIL, nós começamos com a minha rescisão que eu recebi da 1000, né? Que foi uma rescisão de 3 anos. E aí nós compramos 4 mesas e 4 computadores. E contratamos 2 funcionários. Um para fazer a atualização e o outro para fazer o agendamento de visita. E foi como a WDIL começou. Sim. E o que a WGIL faz? A WDIL é uma empresa de inteligência de mercado. A princípio, nós começamos com empresas de refeições coletivas. Para quem não conhece uma empresa de refeição coletiva, tem pessoas que não conhecem. É assim, por exemplo, você vai na Volvo, que é uma empresa grande, ou numa Bombril, os funcionários almoçam na empresa. E é uma empresa de refeição coletiva que faz a refeição para esses funcionários. Sim, não é a própria Volks, no caso, a Volvo. Não. Normalmente, grandes empresas, o serviço é terceirizado. E nós começamos com essas empresas de refeições coletivas. Sim. E foi um nicho muito bom para nós, porque o vendedor, tanto assim, há 24 anos atrás como agora, se perde muito tempo conseguindo uma informação de uma empresa. Hoje você até consegue uma informação no Google que você joga lá e pega na Receita Federal todas as informações. Mas os dados qualificados da empresa, número de funcionários, quem é o decisor do contrato? Quem é que contrata essa parte de refeições coletivas? É muito difícil conseguir essa informação. Então, hoje, a gente qualifica essa informação. Para uma empresa de refeições coletivas, quando ele entra na nossa plataforma, ele já sabe qual concorrente dele que atua na área de refeições coletivas, se essa refeição é local ou é transportada e o melhor, quando que aquela empresa pretende abrir cotação para trocar o atual prestador. Nossa, então você tem todas as informações num único lugar ali. Num único que lugar. A pessoa que entra em contato com você, ela já vai ter todas essas informações ali prontas para ela sem que ela tenha muito esforço. Exatamente isso. Então, hoje, tem muitas empresas que confundem a WDIL com uma empresa de CRM, que eu sempre falo, nananina, não. É uma empresa de inteligência de mercado que nós já estamos há 24 anos no mercado. Muito tempo. Então, você imagina uma plataforma que tem informações de 24 anos. Porque nós temos uma equipe hoje com dezenas de operadoras que fazem essa qualificação dessas informações. Então, quando o vendedor liga para oferecer o serviço da empresa dele, ele já sabe com quem que ele vai falar e se aquela empresa está em período de cotação. E aí o melhor de tudo foi que teve um boom muito grande das empresas de refeições coletivas nos procurando, querendo a nossa informação,
mas um boom muito maior de empresas de facilities, que são empresas que fazem limpeza, portaria, vigilância. Inclusive, provavelmente, aqui no prédio, eu vi que o serviço é terceirizado. Sim, né? Isso é verdade. Então, assim, aonde eu vou, eu já fico, nossa, tem serviço terceirizado, eu já tenho que colocar na nossa plataforma. Sim. E aí nós temos muitos clientes também na área de facilities e segurança. Hoje, só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, Minas e Rio, nós temos mais de 150 clientes que utilizam a plataforma WEDIL com todas as informações que eles precisam para poder oferecer o serviço da empresa deles. E isso com um clique, que já está tudo pronto. Então, não tem esforço, sabe? Que legal. E a pessoa ela vai e se cadastra na WDIL, ela paga provavelmente pelo plano ali ou ela paga... Isso. Ela escolhe um plano. Normalmente eu falo que é um plano sob medida. Uma empresa que está começando agora, por exemplo, na área de facilities, não adianta eu querer oferecer o plano top para eles, porque eles nem vão ter condições de cuidar de 44 mil empresas Sim. que nós temos no estado de São Paulo. Então, eu sempre vendo um plano sob medida para cada cliente. Kelly, eu estou começando agora, a minha empresa tem 1 ano no mercado, então não adianta eu querer comprar um plano maior. Então, eu faço um plano sob medida para a região que ele atende. Que legal. Normalmente começa com a região São Paulo capital, né? E Sim. depois vai ampliando, vai fazendo o upgrade e aumentando conforme a necessidade do cliente. Sim. E qual a importância, Kelly, de um processo dentro de uma empresa? Olha, como a WDIL tem 24 anos, eu acompanhei todos os processos, né? Normalmente eu noto que as empresas acabam se perdendo no meio do caminho por falta de processo, né? Contrata um vendedor que não tem experiência nenhuma no mercado para poder oferecer o serviço de refeições coletivas ou facilities. Muitas vezes eu noto que empresas de 30 anos de mercado acabam fechando-se as portas porque colocou um gerente que não soube administrar e não entendeu o processo da empresa. Sim. Então, todas as empresas passam por processos. Por exemplo, se você monta uma padaria e você não entende o processo de como você faz o pão, se o padeiro faltar, como que vai ser o processo depois? Você não entendeu como que é o processo. Sim. Então, normalmente, as empresas acabam se perdendo por falta de processo. Aí, no início você falou que você passou por todas as partes ali da WDIL na questão dos processos, né? Exatamente. Então, desde fazer o cafezinho, né, até o atendimento ao cliente, então você entende todo o processo da sua empresa para que você realmente consiga fazer com que ela avance. Né? E existem muitas empresas que realmente, por falta de processo, elas acabam quebrando, acabam se perdendo, né? Se perdem no meio do caminho ali. E realmente, essa questão da parte de processos em si... Eu tenho uma produtora audiovisual. Sim. Né? Eu presto serviço na parte de criação de vídeos, né? Institucionais, roteiros e tudo mais. E eu vejo muito que realmente, assim... As empresas elas não estão preparadas, elas não entendem o próprio negócio. Quando a gente vai fazer uma cotação, por exemplo, de um vídeo institucional, eu sempre gosto de entender sobre a empresa. Mas às vezes nem a empresa ela entende o que ela precisa. Ela não precisa nem de um vídeo institucional, ela precisa de qualquer outra coisa. E aí, por ela não saber, né, realmente a atuação ali dela, o processo em si, que ela vai usar aquele material, ela não sabe o porquê que ela está orçando aquele tipo de trabalho. Então, realmente, as empresas elas pecam muito por falta de processo. E você vê que, né, nesse caminho seu de empreendedorismo, que as empresas elas estão sofrendo em relação a isso, né? Muito. Eu acredito que hoje, principalmente na contratação de funcionários, eu passei por um processo que isso me marcou muito de um cliente nosso. Eles contrataram, na WDIL nós temos também o agendamento de visita. Então, por exemplo, assim, Kelly, eu tenho uma empresa que eu não consigo agendar visita e nem o meu consultor. A minha operadora faz o agendamento de visita na empresa que está em período de cotação e você vai chegar lá no momento de negociação já, no momento certo, já para fechar o contrato.
Pode ser que outras empresas estejam participando desse processo, sim, mas não porque foi agendado pela WDeal. Eu sempre digo que os nossos agendamentos são exclusivos para a sua empresa. Então, não corre-se o risco de você chegar numa empresa e ter mais 5, 6 empresas brigando por aquele contrato, porque o que a WDeal faz é com exclusividade para as empresas que a gente se propõe em fazer. Então, foi contrato. No caso, vocês fazem o primeiro contato, então, com esse cliente antes de... Legal. O primeiro contato. Então, é assim, fazemos o relacionamento em nome da sua empresa. Tudo fica gravado e monitorado na nossa plataforma, tá? Então, desde o primeiro relacionamento que a minha operadora faz em nome da sua empresa, você acompanha em tempo real. O agendamento de visita que depois ela vai fazer posteriormente. E depois vai pelo nosso setor de qualidade. Tá dentro daquilo que foi pedido pelo cliente? Tá. Aí sim a gente disponibiliza esse agendamento de visita. A empresa tem que estar sempre em período de cotação, senão nós não podemos fazer o agendamento de visita. Sim. E foi contratado, teve um cliente nosso que contratou esse gerente, que muitas vezes é o gerente vendedor. Então, é o gerente que cuida de tudo e esse próprio gerente acaba indo na visita. E tudo que a gente agendava para esse gerente, ele chegava na empresa, não gerava nem proposta. Eu falei, tem alguma coisa de errado nisso. Já tem 3 meses que eles contrataram o serviço da WDeal e como não está gerando proposta? E aí, esse gerente marcou uma reunião de ir até a empresa para poder conversar comigo e eu saber o que estava acontecendo, né? Porque, assim, eu ouvi as ligações, assim, eu acompanho todo o processo de perto. Apesar da gente ter uma equipe do setor de qualidade que vai ouvir, qualificar, eu também gosto de pegar algumas ligações para saber se o serviço está feito com qualidade mesmo. Sim. E aí, ele foi na empresa, ele estava de máscara, né? Aí ele falou assim, Kelly, posso tirar a máscara para a gente poder conversar? Tava finalizando a pandemia 2021-2022. Quando ele tirou a máscara, eu fiz igual Matrix para trás. Faltava um dente aqui na frente desse vendedor e o pelo do nariz dele vinha até aqui. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar para esse vendedor que é um gerente que ele não vende provavelmente Pela aparência. pela aparência, porque ele vende facilities, ele vende limpeza e portaria. Ele é o cartão de visita da empresa dele. E aí eu fico pensando nessa questão de processo. Como o RH contratou ele, não observando isso, ou pode ser que no momento ele tinha o dente e, né, não estava do jeito que estava. Sim. Mas, assim, ele tem contato com a diretoria todos os dias. Como uma diretoria contrata um vendedor que tem essa aparência para vender produtos, né, de higiene, limpeza, no momento de pandemia? Então, ali, eu comecei a entender que o processo, assim, em todos os setores faz toda a diferença. Sim, é porque às vezes não é o problema não está na prospecção que você fez, mas sim no contato ou então até mesmo o primeiro atendimento ali, né? A pessoa veio até você dá o primeiro atendimento, só que, opa, beleza, não foi um atendimento tão claro, né? Você foi seco com o cliente, totalmente seco. Exatamente. Eu vejo empresas assim que o cliente entra em contato, às vezes eu vou pedir um orçamento de alguma coisa e a pessoa é totalmente seca, não me pergunta nada, não me tira nenhuma dúvida, e não deixa o processo fluir, né? A conversa fluir, e aí fica travado. Aí você fala assim, tem algum problema aí, né? Ou eu não tô sabendo perguntar, ou ela não tá sabendo me vender. E quem está gerenciando essa pessoa? Deve ter alguém gerenciando essa pessoa também, Sim. né? E você nota que o mercado está muito ruim para atendimento em todos os setores. Quando você chega numa padaria, muitas vezes você fica um tempão para ser atendido. Nossa. Você vai numa loja, normalmente eu prefiro comprar pela internet, mas você vai numa loja, muitas vezes o vendedor está cada um com o seu celular e você está lá em pé andando Sim. e ninguém vem perguntar o que você precisa. E são esses processos que eu acho que hoje o mercado está se perdendo muito por causa disso. Não, total. Sabe? Realmente, eu vejo muito dessa questão. Eu até vou entrar numa história aqui rápida, que eu deixei de contratar alguns freelancers, né? Porque na nossa área a gente contrata muito
alguns projetos Sim. exigem mais câmeras ali, né, para captação. E não convém a gente ter, né, CLT para isso, porque não é sempre que tem esses projetos. Então, quando você contrata, por exemplo, a gente é focado no meio corporativo, né? Então, não dá para você levar para um escritório na Berrini um cara de moletom, né, todo largado, cheirando cigarro, de boné. Não dá. É verdade. E você até passa um briefing antes. Olha, é uma empresa importante, assim, assim, assado, tal. E aí a pessoa chega assim, você fala assim, cara, você veio trabalhar? Você trouxe uma outra roupa para se trocar? E não é porque, né, a gente tem um preconceito, mas é porque você está num local que se usa um determinado tipo de roupa. Exatamente. Né? Por mais que eu não vou de terno e gravata, porque é desconfortável trabalhar dessa forma, né, operando câmera, mas pelo menos com uma blusa preta básica, passada, né, bonita, com os pelinhos tirados, e é isso. Então, as empresas, os profissionais pecam muito nessa questão e eu não sei o que acontece com o mercado, né? Mas o mercado está, sim, em todos os setores. Hoje tem muita empresa que procura a WDeal para a gente fazer processo seletivo, né? Que a gente faz o processo seletivo tanto de operadora, tem empresas que contratam a nossa plataforma, mas quer que tenha uma operadora diretamente na empresa dele. Então, 100% ali? 100%. Então, assim, nem sempre eles contratam o nosso agendamento de visita e tá tudo bem, né? Ter uma operadora que está diretamente com o decisor, vai fazer a proposta, vai negociar, e eu acho super bacana isso. Mas encontrar esses profissionais no mercado, assim, hoje tá, assim, eu falo que é uma agulha no palheiro. Sim, o mercado mudou muito. Tem pessoas, assim, que você vai conversar, ela consegue chegar atrasada numa entrevista online que você vai fazer com ela. Como? Como? Ela tá em casa. Ela tá em casa. Ou então tá conversando com você e o cachorro latindo sem parar, a criança gritando. E ela tá numa entrevista de emprego. Então, assim, muitas vezes as pessoas querem trabalhar home office, mas você fala, gente, como eu posso colocar uma pessoa dessa trabalhando no home office? Não tem condições. Não tem. Aí você pensa, bom, beleza, ela vai estar executando o trabalho, porém... o cachorro vai estar atrapalhando o processo. Exatamente. A criança vai estar chamando ela toda hora, ela vai ter que parar. Então, será que ela vai dar 100% ali no trabalho dela? No trabalho. Né? E a credibilidade, né? Como é que você está no telefone? Isso pode acontecer, tá? Tem dias que eu tô home office de casa e toca o interfone, minha cachorrinha fica latindo sem parar e não tenho o que fazer, né? Sim. Mas eu já falo para a pessoa, olha, hoje eu tô home office, pode acontecer que minha cachorrinha vai latir um pouco aqui. Mas, assim, isso você acaba perdendo um pouco a credibilidade do produto e do serviço que você está oferecendo se você está fazendo aquele trabalho full time, tá? A semana inteira fazendo isso, a semana inteira a criança chorando e o cachorro latindo, eu acho meio difícil ela conseguir fazer um agendamento de visita com qualidade, que ela não vai conseguir se concentrar nem no que o prospect está dizendo, o que o filho dela está chamando ou o cachorrinho está latindo. Não é então, isso. É um pouco complicado isso. Bastante. Bastante. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você está à frente da empresa, né? Você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Já. Eu passei por 2 momentos, assim, que marcaram muito a minha vida. Teve um que eu saí até chorando. Um deles, o cliente tinha marcado uma reunião com o meu sócio. Antes eu cuidava do operacional, eu cuidava somente da equipe. E eu cuidava do financeiro. A empresa era pequena, né? Como não é uma empresa grande, mas, né? Nós tínhamos 4, 5 pessoas na época. E ele marcou uma reunião e ele não pôde ir nessa reunião. E ele falou que, ele vai você e vê o que o cliente precisa. Quando eu cheguei lá, ele falou, tá, mas eu não estou esperando você. Eu estou esperando outra pessoa. Eu estou esperando o Fontana aqui, não é você. E ele foi tão agressivo no tom de voz dele, né? Fizemos a reunião, mas em todo momento da reunião, você percebia que ele estava extremamente incomodado pelo fato de ser uma mulher. Até a forma que ele se posicionava com a senhora que serviu o café para ele, ou a secretária dele que também participou, você percebia que era uma pessoa extremamente abusivo com mulher, sabe? Então, assim, eu saí dessa reunião, assim, bem decepcionada. Ele ainda é cliente até hoje, que eu não vou falar qual cliente que é, né? Nem posso. Conta, Kelly, conta. Mas, não posso. Mas, assim, fiquei bem decepcionada. E o caso que eu saí de lá, assim, muito triste, que eu até chorei,
Nós fechamos contrato com essa empresa e eu fechei o contrato com a dona da empresa, uma pessoa assim fantástica. E no dia da negociação, ela foi conhecer a empresa, eu fiz um baita de um café, sabe? Assim, que na primeira vez que eu fui na empresa dela, ela falou que, olha, eu quero conhecer a estrutura da WDeal. E a gente estava conversando, ela falou que eu gosto muito de café e começou a falar do que ela gostava de comer e tudo mais. No dia que ela foi para conhecer, o que eu fiz? Comprei tudo que ela gostava, que eu também amo comer, já aproveitei, né? Fiz um baita de um café da tarde para ela e foi o cunhado dela junto. E foi uma negociação maravilhosa, ela assinou o contrato na hora. No mesmo dia, ela assinou o contrato. Foi bem legal. Passaram-se mais ou menos uns 6 meses, ela acabou ficando viúva e o cunhado dela foi morar nos Estados Unidos, que eu tratava diretamente com ele e entrou um novo gerente. Depois de 2 meses que esse gerente estava lá, ele ligou na empresa querendo uma reunião que ele queria rescindir contrato, que ele falou que a plataforma não servia para ele. Só que em nenhum momento ele deu a oportunidade da gente apresentar o nosso serviço para ele. E a equipe que tinha lá de vendedores, todos utilizavam a plataforma, mas ele decidiu que queria trocar de plataforma e tá tudo bem. Só que ele não queria pagar pelo valor que era devido, que eles ficaram meses sem pagar. Uhum. E aí, o meu sócio teve uma reunião com ele falou, olha, Fontana, não dá para pagar, a empresa está numa situação muito difícil. E aí, o meu sócio saiu de lá, chegou na empresa e falou, olha, Kelly, ele disse que não dá para pagar e pediu mais ou menos 6 meses para nós de carência. Eu falei, estranho, porque eu conheço muito do mercado. Então, um vai conversando com o outro e eu tinha um relacionamento muito bom com os vendedores da empresa. E sempre que eu conversava com os vendedores, eles estavam fechando vários contratos com a nossa plataforma, Sim. que tem toda a informação que eles precisam. Você pergunta pro dono, né? Ah, e tá vendendo? Não, não tá vendendo. Aí você pergunta pro funcionário, não, meu, tô batendo meta todo dia. Exatamente isso. O que tá acontecendo? E aí eu percebi que foi um pouco de picuinha desse gerente que entrou. Aí eu marquei uma nova reunião e eu falei para o meu sócio, eu falei, deixa que eu vou na reunião. Quando eu cheguei na reunião, ele foi uma pessoa extremamente agressiva nessa reunião. Ele deu um soco na mesa. Ele tem mais ou menos 1,98 m, ele é super alto. Eu já falei para o seu sócio que a gente não tem condições de pagar e não vai pagar assim. Ele foi extremamente agressivo mesmo. Aí eu falei para ele que era um contrato assinado e que eles teriam que pagar, iriam pagar de um jeito ou de outro, mas não teve uma discussão que era isso que ele queria, sabe? Uhum. Com tolo, muitas vezes é melhor você ficar em silêncio e deixa o tolo falar. E ali ele foi tolo do princípio ao fim, sabe? E aí ele me levou até o carro, ele falou, olha, Kelly, eu te peço desculpas pela reunião, mas a situação da empresa está muito difícil. E aí, o segurança que tinha lá, essa empresa era assim, cada vez que eles fechassem um contrato, tinha que balançar o sino. Quando eu estava saindo com ele para ir até o meu carro, esse segurança veio e falou, olha, seu fulano, eu estou super feliz porque esse sino toda hora está balançando, significa que está vendendo cada vez mais. Ou seja, a reunião que ele fez, falando que a empresa estava indo muito mal, era tudo mentira. Uhum. E ele foi tão agressivo, dando tanto soco na mesa, sabe? Querendo mostrar que ele era poderoso, que ele era o cara. Exatamente, né? No final, teve uma reunião, eles acabaram pagando. Eu conversei com a diretora depois da empresa, que foi com quem eu fechei o contrato mesmo. Ele ficou mais ou menos 6 meses lá. E tem mais ou menos 2 meses que ele bateu lá na porta da minha empresa pedindo a oportunidade de poder vender a nossa plataforma, né? Então, assim, o mercado, assim, o mundo loucura, dá muita volta, né? E jamais eu teria uma pessoa como essa na nossa equipe. Então, assim, foi 2 casos que marcaram, mas, assim, em 24 anos, foi só esses 2. E, Kelly, imagino que dentre todos esses processos, você virou uma referência, né, para as mulheres, né, uma inspiração. Se você fosse dar uma dica agora para outras mulheres em como dar essa reviravolta, né, no mundo profissional, na carreira, quais seriam essas dicas? Olha, a primeira dica é acreditar no que você faz. Se você não acreditar no que você faz, ninguém mais vai acreditar.
Façam cursos. Hoje no YouTube tem tantas coisas que acrescentam para as mulheres, principalmente tem podcast que eu assisto que eu falo, uau, né? Quanto insight. Né? Quantos insights tem? Então, normalmente eu acordo todos os dias, eu me olho no espelho, eu me dou um abraço, você vai falar, nossa, que loucura, mas você tem que aprender a se amar. Então, eu me olho no espelho, eu me abraço e falo, Kelly, eu te amo tanto e hoje você vai ter um dia incrível. Então, se você não acreditar em você, se você não acreditar no seu potencial e sempre ficar esperando com que os outros venham fazer para você, não vai dar certo. Então, a primeira coisa é procure conhecimento e acredite em você. Na Bíblia diz assim que você tem que amar. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Como é que você vai amar o seu próximo se você não se ama? Se você não se olha no espelho com aquele amor todo e acreditando e se empoderando daquilo, né? Então, empodere-se e acredite que é possível. Muito bom, muito bom. Olha, mulherada, já aproveitem as dicas, né? Se abracem pela manhã, digam mesmo que vocês são poderosas, que vocês se amam. Poderosas. E vão pra cima, e né? Somos, Porque as mulheres alcançaram assim, patamares... lugares incríveis, né? Incríveis, na política, medicina, em tudo, né? Então, hoje em dia, eu acho que as mulheres alcançaram, assim, lugares que lá atrás seria impossível. Sim, né? e esse toque, né? Mais sensível. Quando eu digo sensível, não que a mulher seja sensível num todo, mas a sensibilidade no olhar, na decisão, No olhar. faz toda a diferença, né? Exatamente. E a gente vê, por exemplo, eu tenho funcionárias aqui, editoras e tal, que elas dão um toque especial, assim, que às vezes a gente, por ser homem, mas a gente não olha, a gente deixa passar, e elas, não, olha, isso aqui, ó, tem que colocar aqui, né? A organização, nossa, eu tenho uma funcionária que eu aplaudo ela aqui, porque realmente ela é uma pessoa que faz a diferença na equipe, assim, que ela tem um olhar, um toque, uma sensibilidade no processo do todo, que às vezes a gente não enxerga e ela consegue, né, pontuar, isso é muito importante, é bem legal, eu acho que é isso, né? As mulheres realmente alcançaram lugares que, cara, são lugares incríveis, de posição mesmo, de poder, que faz parte. Sim. E elas merecem. Elas merecem. E é muito bacana porque, assim, quando eu trabalhei na Mil, eu conheci pessoas incríveis. Mas o fato de você conseguir se posicionar e fazer uma reunião com diretores importantes, né? Você conseguir colocar o seu ponto de vista e você conseguir oferecer o seu produto e o seu serviço e fazer a diferença na vida de outras pessoas, de empresas, isso para mim é muito gratificante. E lá atrás eu ficava, será que eu vou conseguir? Né? Você tem aquele friozinho no estômago, principalmente quando você está lidando com CEOs importantíssimos, né? E hoje eu vejo que tudo é possível, você tem que acreditar que é, né? E não existe ninguém mais importante, né? Você tem que se posicionar e saber que você é tão importante quanto o outro. Sim. Depende de onde você se coloca. Se você se colocar lá embaixo, vai ser lá que as pessoas vão te olhar. Se você se colocar lá em cima, também vai ser de lá que vão te olhar. É isso mesmo. E sendo mulher, né, existe um desafio grande quando nós falamos em ser mulher e ser mãe empreendedora. Exatamente. Me conta um pouquinho desse desafio. Eu sei que você é mãe, né? Me conta um pouquinho desse desafio, como é ser mãe empreendedora. Olha, ser mãe para mim é gratificante, né? Amo ser mãe. Eu tenho uma filha de 30 anos, Flávia, que eu falo que é uma princesa, e eu chamo Davi de príncipe. Porque, assim, eu me dou muito bem com a minha filha. A gente tem uma afinidade e desde pequenininha a gente tem aquela afinidade, mas até aqui pode, daqui para frente não. Então, assim, eu e ela nos tornamos muito amigas desde pequenininha, desde quando ela era pequena. E quando eu comecei a empreender, ela era muito pequenininha, né? Então, assim, eu digo que ser mãe e empreendedora é você fazer um malabarismo, que é você ser mãe, você ter a responsabilidade de ser empreendedora e de cuidar de uma empresa de praticamente todos os setores, né? E depois que eu tive o Davi ele é espectro autista. Então, assim, o desafio ainda muito maior para mim, mas muito gratificante. Então, assim, ser mãe empreendedora, vendedora, que eu amo vender, assim, é muito gratificante. Mas um desafio. É um completo desafio. Eu ainda não tenho filhos, pretendo, né, daqui a um tempo,
mas realmente é um desafio, né? Sim. Quando você tem que fazer realmente esse balanço, né? Opa, segura aqui empreendedorismo, ser mãe, até por questão de atenção também, né? De Eu atenção. penso que eu, como empreendedor, eu vejo que realmente o negócio em si, ele toma muito tempo, né? Então, quando você tem que estar à frente de uma empresa e ainda ser mãe, dar, né, tempo ao tempo, né, e fazer essa organização de rotina, é um trabalho complicado. E eu tive que me adaptar muito, porque assim, quando eu descobri que o Davi é autista, com 2 aninhos, ele tinha 1 ano e 9 meses, né? E aí você tem que se adaptar a muitas coisas. E quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, como que vai ser agora, né? Eu empreender e saber que uma criança espectro autista requer muita atenção. Então, ele tem que passar por fono, psicólogo, terapia ocupacional. Você tem que encontrar uma escola que tenha inclusão. E quando eu me mudei para Atibaia, nenhuma escola queria aceitar o Davi, mesmo ele tendo um autismo muito leve. Então, você já começa a perceber o preconceito ali. E aí você fica pensando, meu Deus do céu, como que vai ser, né? Encontrar uma escola para ele. E olha que foi uma luta. Eu passei por mais de 15 colégios em Atibaia e nenhum aceitou o Davi. Nossa, imagina. Graças a Deus que uma amiga minha, né, que fazia academia comigo, a filha dela estudava nesse colégio EIPG e ela conseguiu que o Davi entrasse nesse colégio. E o Davi foi abraçado por esse colégio, assim, que eu só tenho que agradecer, sabe? Mas confesso para você que na idade que ele está agora, daqui 2 meses ele vai fazer 18 anos, são muitas perguntas que ainda tem para Kelly, né? Ele está com 17 anos, então ele fica perguntando assim, mãe, por que tem festas e eu não sou convidado? Mãe, por que os meus amigos já estão dirigindo e eu ainda não, né? Então, assim, a gente acaba sofrendo muito com tudo isso. Então, assim, eu digo que ser mãe é você fazer um malabarismo todos os dias. Principalmente quando você tem um filho especial. Sim. Mas eu aprendo todos os dias com o Davi. Todos os dias ele sempre me ensina a ser uma pessoa melhor, sabe? E isso para mim é muito gratificante. Ai, que bom, muito bom. É bom saber disso. É bom outras mulheres ouvirem isso também, porque muitas outras mulheres não empreendem, talvez, por algum tipo de desafio dentro de casa, às vezes, e acaba se tornando uma barreira e tudo mais. E quando ela ouve você, que é empreendedora, bem-sucedida, e consegue, né, separar essa rotina e tal, com muito esforço, imagino, elas conseguem também ter um ânimo, né, e uma força de vontade para conseguir romper essa barreira também. Isso é muito legal. E é possível. E é sim. E hoje, o que te motiva, Kelly? Qual que é a sua motivação e qual que é o seu propósito de vida? O meu propósito hoje é continuar empreendendo, que eu amo empreender. Há áreas de vendas também. Amo o que eu faço, mudar vidas de pessoas e empresas, e isso é muito gratificante, 24 anos fazendo isso, né? Mas a minha principal prioridade é abraçar a causa do autista, porque eu vejo as dificuldades que as mães passam hoje, sabe? As dificuldades também que eu passei e também passo. Então, assim, é abraçar a causa do autismo e poder seguir em frente com meu filho, que é o meu anjo azul. Sempre digo isso. Ai, que ótimo. E pra gente encerrar, então, o nosso bate-papo, porque passa rápido, né? Super Parece rápido. que não, mas passa super rápido. Pra gente encerrar nosso bate-papo, me conta aqui, né? Na verdade, deixa para as mulheres aí uma mensagem, né? Transmita algo para as mulheres que querem mudar de carreira, né? Que querem ter uma transformação de vida mesmo. Se você puder deixar essa mensagem para elas, vai ser bem importante. Olha, o primeiro passo é acreditar no potencial que todas as mulheres têm. Não existe aquilo, eu sei mais ou eu sei menos. Existe um potencial em cada mulher. Buscar conhecimento, buscar autonomia. Eu acho que esses 3 passos, eu acho que já é fundamental para quem está querendo dar uma guinada assim na sua vida, sabe? E aquilo que eu falei, acreditar que é possível. Se você não acreditar que é possível, esquece, porque não vai ser. Muito bom. Kelly, deixa para o pessoal o seu contato, onde eles podem te encontrar, a WEDIL também, por favor. Sim. Nosso site é www.wedil.com.br e Kelly Fontana OFC, que é o meu Instagram.
Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Acho que tem muita lição de vida aí, principalmente para você que é mulher empreendedora. É isso mesmo, vai para cima, né? Você pode conquistar o mundo inteiro se você quiser. E se você quiser mesmo, né, Kelly? Acho que Com é certeza. uma questão de esforço, entender qual é o seu espaço, onde você pode atuar, e você pode atuar em todos os lugares que você quiser, você pode. Tá? Então, acho que fica isso como lição desse podcast. Quero só te agradecer mais uma vez. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de poder alcançar muitas pessoas, muitas empresas, né? E poder ajudar muitas mães também, né? Que têm filho especial. Pode contar comigo sempre também para o que precisar. Obrigado. Pessoal, deixa o seu like nesse episódio, se inscreva no canal, não esqueça, se inscreve mesmo, porque tem muito episódio bacana no canal. Deixe seu comentário aqui, se você quer tirar alguma dúvida depois, porque a gente vai estar ali para responder. E foi um prazer te ter até o final desse episódio. Obrigado e até o próximo.